galera, resposta do nosso quiz. O que acontece quando eu abro um refrigerante em termos de pressão, equilíbrio químico e pH? Veja bem, galera, quando eu tenho um refrigerante fechado, como por exemplo a Coca-Cola, a minha pressão interna, ou seja, dentro da garrafa, é muito maior do que a pressão externa, ou seja, a pressão do ambiente. Um exemplo disso, quando eu tenho um aerossol, um desodorante, tá legal? Quando eu aperto ali o desodorante, todo o aerossol vai para fora, porque a pressão interna é maior do que a pressão externa. Quando eu abro a tampa desse refrigerante, tá legal? Eu vou o quê? Diminuir a pressão. Então, quando eu abro a Coca-Cola, a minha pressão que diminui. E o que vai acontecer com o equilíbrio químico? Para que lado esse equilíbrio vai se deslocar? Veja bem essa reação química, tá legal? Ali dentro do meu refrigerante, eu tenho o ácido carbônico, tá? No estado de agregação que aquoso, que vai se decompor em água líquida mais CO2 gasoso. Quando eu falo de pressão, uma perguntinha: quais são as substâncias aqui nessa reação química que estão no estado gasoso? Eu tenho o ácido carbônico, que está no estado aquoso, a água no estado líquido. Então a única substância que eu tenho no estado gasoso é o quê? O meu CO2, o meu dióxido de carbono. Então, quando eu falo de pressão, tá legal? Eu tenho o quê? Quantos mols de substâncias gasosas aqui? Apenas 1 mol. Aqui eu tenho 0, aqui eu também tenho 0. Como é que se desloca o equilíbrio? De acordo com o princípio de Chatelier, tá legal? Quando eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai se deslocar o quê? Para o lado em que eu vou ter o quê? O maior volume, tá? Então, quando eu falo de volume, eu estou falando o lado em que eu vou ter o quê? O maior número de mols de substâncias gasosas. Então você vê o quê? Que aqui no lado dos reagentes eu não tenho nenhum mol de substâncias gasosas. Mas aqui no lado dos produtos eu tenho 1 mol de substância gasosa, que é o CO2. Então quando eu abro a garrafa, eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai se deslocar o quê? Para que lado eu tenho o maior número de substâncias gasosas? Maior volume. No lado dos produtos, que vai ocorrer o quê? A liberação de CO2. Então o equilíbrio vai se deslocar o quê? Para o lado dos produtos. Veja bem, e quanto ao pH? Você sabe que o ácido carbônico é um ácido fraco. Então, como eu tenho o equilíbrio se deslocando para o quê? Uma maior liberação, uma maior produção de água e CO2, eu vou ter uma menor concentração de ácido carbônico. Tendo uma menor concentração, essa solução vai ficar menos ácida. Se essa solução ficou menos ácida, maior o meu pH. Então, o que acontece? O meu pH aumenta. Resposta lá no nosso quiz, letra C. A pressão diminui, o equilíbrio vai se deslocar o quê? Para o lado dos produtos, com a liberação de CO2, e o meu pH vai o quê? Aumentar. Beleza? Só mais uma dica. Quando a minha pressão aumenta, o meu volume diminui. E quando a minha pressão diminui, o meu volume aumenta. Tá certo? Quando eu falo de meio ácido, viu? Que nós falamos o quê? Que o pH aumenta. Se o pH aumenta, galera, a minha concentração de íons H+, ela diminui. Tranquilo? Então, quanto menor a concentração de H+, maior é o meu pH. Quando eu tenho uma maior concentração de íons H+,
menor o meu pH. Então, quanto menor o meu pH, mais a solução vai apresentar o caráter ácido. Quanto maior o meu pH, menor é o caráter ácido dessa solução. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já dê seu like, não fica de bobeira, já se inscreva no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos, porque aqui no canal do Professor Flávio Jones, o Brabão da Química, você vai aprender química de verdade, de um jeito simples, bem bonitinho, para nunca mais esquecer, guardar no seu coraçãozinho e arrebentar e mandar bem na sua prova de química. Então, galera, fica ligado, dá aquela moral pro prof, se inscreve, espalha para gerar o nosso conteúdo. Se você está se preparando para o Enem vestibular, aulas particulares online com Brabão da Química, pacotes promocionais para você sair na frente e alcançar a sua aprovação em todas as suas provas desse ano de 2025. Então, já manda aí a sua mensagem, bora conversar e te garanto que você vai passar na sua prova de Química. Então, galera, uma ótima noite, tamo junto nessa, tchau!